Checkup no rádio. Checkup no rádio, hoje com o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Mais uma vez, bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da 95 FM, do quadro Checkup no rádio, a todos os nossos internautas que nos acompanham aí no Instagram e outras plataformas. Uma alegria, um prazer, mais uma terça-feira estarmos aqui. Terça-feira tivemos aqui do Jair, né? Ouvi a entrevista dele, muito boa, e hoje estamos de volta para falar de temas relevantes na saúde do idoso. Doutor Belísio, meu pai tem 82 anos de idade, está repetindo assuntos, é Alzheimer? Boa pergunta, Marcos. O esquecimento, ele é o principal, a memória é a principal área da cognição afetada quando a gente pensa em doença de Alzheimer. Aquela doença que todos nós tememos de ficar esquecido, de não saber mais quem são as pessoas próximas, de não saber a hora de ir ao banheiro, de ficar dando trabalho, de desaprender ao longo do tempo tudo aquilo que a gente aprendeu na vida. E o esquecimento, ele, à medida que a gente envelhece, ele se torna um sintoma, por vezes, até mais comum do que em outras faixas etárias. Então, as pessoas, quando vão envelhecendo, principalmente a partir dos 80 anos, eles tendem a ter uma lentificação no processamento das informações. Consequentemente, ele tem uma diminuição dessa retenção, dessa sedimentação da memória. Eles ficam com leves lapsos de memória, mas são esquecimentos muito discretos, que podem ser muitas vezes nem percebidos pelos familiares. O próprio paciente é quem diz: eu não consigo mais lembrar como lembrava antes e tal. Então, esse é o esquecimento normal da idade. E principalmente a partir dos 80 anos, isso se torna um pouquinho mais frequente. Entretanto, esquecer, eu gosto de dizer que não é normal em qualquer faixa etária, principalmente em pessoas abaixo dos 80 anos e pessoas que não tinham esse esquecimento ou esse defeito na memória antes, e começa a esquecer e a família perceber. Bom, a pergunta é: será que é o Alzheimer, né? O Alzheimer, como eu falei, é o que mais preocupa, que todo mundo tem medo. Mas a principal causa de esquecimento não é Alzheimer. É a causa mais temida, porque é o sintoma mais comum de uma doença neurodegenerativa que destrói toda a estrutura cognitiva do indivíduo, destrói a estrutura familiar, ele reorganiza, ele tem um impacto social muito grande. Então, o que a gente tem que perceber é qual o esquecimento essa pessoa está percebendo, ou a família está percebendo. Um fato é esse: é a família que está percebendo, porque na maioria das vezes o paciente, quando está abrindo um quadro de demência, de Alzheimer, com a área da memória afetada, ele não percebe que ele está esquecendo. Por exemplo, o caso da paciente aí, ela repete as coisas várias vezes, né? Esquece que contou um assunto e repete novamente. Conta várias vezes a mesma história. Esse é um sinal que a família deve estar atenta. Por mais que aquele indivíduo, a família ainda não percebeu que ele não consegue, que ele já tem dificuldades de, por exemplo, pagar contas, de ajustar seus próprios remédios, administrar sua própria vida, esse esquecimento, ele chama muito a atenção, de repetir assuntos, de se perder em lugares que ele nunca se perdeu, de deixar fogão aceso, de esquecer nome de pessoas com muito mais frequência, às vezes até pessoas mais próximas. Então são sintomas, são tipos de esquecimento que chamam muito a atenção, principalmente em pessoas idosas, né? Adulto jovem, ter esquecimento, a gente sempre costuma buscar, ou aquele idoso ainda que está com 60 e poucos anos, a gente procura buscar outras causas, né? Como eu falei, os transtornos do humor, depressão, ansiedade, transtornos do sono, doenças na tireoide, deficiência de vitamina, outras causas podem estar acometendo a memória desse indivíduo. Mas num paciente idoso, principalmente a partir de 80 anos, eu diria até 70, 80 anos, onde a incidência da demência de Alzheimer aumenta muito, né?
chega a beirar quase 20% em pessoas muito idosas, 20% das pessoas acima de 80 anos, não é 20% cravado, mas tende a ser à medida que as pessoas estão envelhecendo mais. Então preocupa. Repetir assuntos pode sim ser uma doença neurodegenerativa. A que mais acomete esse tipo de área da cognição é a doença de Alzheimer, a mais prevalente, a mais comum, e é preciso ser melhor investigado se isso está atrapalhando as atividades diárias, capacidade de resolver coisas no dia a dia. Testes de memória devem ser feitos, avaliação cognitiva deve ser feita, e a gente precisa aprofundar melhor essa queixa. Agora, todo esquecimento, ele é sinal de que você vai ter Alzheimer no futuro, não? Não, Marcos, os esquecimentos, eles são assim como é que eu poderia dizer? Um sinal de alerta, né? A gente tem aquele sinal de alerta de que talvez a sua memória tenha algum problema. Alguns estudos até demonstram que as pessoas que têm esquecimento em faixas etárias mais jovens, elas até não convertem isso para Alzheimer. Mas aquelas pessoas que têm esse esquecimento e se preocupam em ter Alzheimer, essas pessoas elas convertem mais para a doença de Alzheimer. Como eu falei, nem a principal causa de esquecer é deficiência em algumas áreas da atenção, né? E provocadas por doenças como, por exemplo, transtorno depressivo maior. Quem está com um transtorno depressivo maior, ele não consegue reter as mesmas informações porque o modelo está afetado. A causa do esquecimento é provavelmente transtorno depressivo. E transtorno depressivo em pessoas idosas às vezes nem sempre vem com aquela melancolia, com choro, como eu já disse diversas vezes aqui. Então, transtornos ansiosos, a pessoa pensa várias coisas ao mesmo tempo, pensa em resolver tudo ao mesmo tempo, está preocupada com muita antecedência, com medo de alguma coisa acontecer, e ela não consegue se concentrar no que ela vai fazer. Ela vai fazer uma coisa, mas o pensamento está acelerado, está saltando, não está colocando ela numa direção do que ela está fazendo, e ela finda esquecendo. Então a gente tem que afastar doenças desse tipo, afastar se não tem nenhum transtorno do sono, se aquela pessoa tem muito pesadelo, ela não consegue aprofundar o sono, e o sono ele é necessário, o sono reparador, o sono de qualidade, ele é necessário para que a gente tenha uma memória melhor, uma memória ativa, uma memória sã. Se essa pessoa não tem uma dificuldade de pegar no sono, ou mesmo de manter esse sono, se ela tem uma apneia do sono, ela ronca muito, e aí isso pode fazer com que no outro dia ela tenha dificuldade de se concentrar, ela tenha muito sono durante o dia. Então, transtornos do sono, do humor, de ansiedade, se essa pessoa tem alguma doença que possa causar o esquecimento. Esses dias até peguei uma pessoa até relativamente jovem, com alterações na tireoide, com a queixa era esquecimento. Veio exatamente para a gente avaliar. Obrigado, Boa. Para avaliar, fazer uma avaliação cognitiva, aplicar alguns testes de memória, avaliar o contexto em geral, mas a queixa principal era esquecimento. E no exame, quando a gente pediu os exames para rastrear as causas desse esquecimento, estava lá uma doença da tireoide que não tinha sido tratada. A gente até na hora fez lá uma ultrassom da tireoide, estava a tireoide muito inflamada, tinha alguns nódulos, e essa pessoa iniciou o tratamento, ainda vai voltar para o retorno, mas doenças também podem causar esquecimento. Alzheimer antes dos 60 anos é muito raro, acontece, é muito raro, mas é uma doença que ela aparece mais com a idade. E quando a idade vai avançando, as pessoas devem estar atentas a seu pai, a sua mãe, a seu avô, sua avó, algumas pessoas próximas, se essa pessoa não está com esses sintomas que eu falei, de repetir, de se perder, deixar fogão aceso, de não conseguir aprender uma coisa nova. Você diz uma coisa, ela não aprende, se repete, ela não tem capacidade mais de reter informações. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos colocar aqui as perguntas aqui no ar. Apagou a mensagem? Você lembra que era a pergunta da nossa ouvinte, Geraldinho? Apagou não? Apagou, já respondeu a pergunta dela então, já foi contemplada com a resposta aí do Dr. Belísio Neto, né? Quais são os principais sinais de que alguém pode estar desenvolvendo Alzheimer? E a pessoa não é idosa, inclusive.
Não é idosa? Não é idosa. Quase, quase não existe assim a demência de Alzheimer em pessoas jovens. Ela tem que estar atento a outras causas de esquecimento. Tem várias doenças psiquiátricas que causam esquecimento. E medicamentos também. Às vezes a pessoa está no transtorno do sono, está tomando um medicamento para dormir. Esse medicamento aqui, principalmente aqueles medicamentos de tarja azul, de receita azul, aliás, de tarja preta, receita azul, diazepam, lorazepam, clonazepam, zolpidem, esses medicamentos. E esses medicamentos, eles causam deficiência, principalmente na memória de curta duração, na memória de trabalho. Aquele esquecimento, você quer dizer uma coisa e não lembra, naquela hora falta a palavra. Então, pode ser medicamento, se a pessoa ter alguma coisa nesse sentido, e medicamento, quando a gente consegue desmamar e tirar, a pessoa teoricamente volta a lembrar normal. Em pessoas jovens, assim, o que é que tem que estar atento? É que 48% dos fatores de risco da doença de Alzheimer, eles são preveníveis. Você tem como prevenir a doença de Alzheimer, você tem como combater 50% da chance de risco de ter. Você não tem como combater a sua genética, a sua herança familiar. Se tiver uma herança e você for sorteado para ter o gene que desenvolve a doença. E nem tem como combater a idade. Quando você chegar aos 80 anos, sua idade vai favorecer a você ter isso. Mas você tem como combater 14 fatores de risco. Você tem como lutar. Se você é uma pessoa que tem uma tendência, na família tem alguns pacientes, se você sabe que vai viver 80, 90 anos e não quer ter Alzheimer, você tem como agir agora. Você tem como cuidar do seu sono, você tem como controlar o estresse, você tem como controlar sua parte cardiovascular, controlando as suas taxas de LDL, você tem como corrigir problemas na visão, problemas na audição, você tem como sair do sedentário e fazer atividade física, prevenir Alzheimer, você melhorar, ter uma escolaridade melhor, ou você ter uma rotina, ter atividades, estar sempre estimulando áreas da mente diversificadas. Então, controlar o estresse, como eu falou, controlar a hipertensão, doenças como diabetes, tudo isso é controlável. Tudo isso e você consegue diminuir o risco de você ter em 50%. Isso é bom, né? Você tem certeza que você vai ter alguma coisa, você diminui 50%. Se você, por exemplo, um câncer, você tem chances de cura de 50%, isso é muito alto. Então, depende muito do paciente, o que ele vai fazer no seu planejamento, como disse aí semana passada, no seu planejamento de envelhecimento, o que ele vai fazer para evitar isso. Não adianta, não, eu tenho meu pai, minha mãe, todo mundo tem a família toda tem Alzheimer, eu vou ter. Não, você pode diminuir essa chance em 50% se você controlar os fatores de risco. Então, adulto jovem, antes dos 60 anos, se você tem queixas cognitivas de esquecimento, lógico, é bom identificar a causa. Você tem um risco maior de ter se você se preocupar muito em ter Alzheimer. Mas é raro. A gente tem que estar atento mesmo a partir dos 60, principalmente a partir dos 70, nesse esquecimento. Agora sim, é uma coisa que impacta a qualidade de vida do indivíduo. Você está aqui, já pensou, você apresentando o programa e está esquecendo de tudo, você no seu trabalho esquecendo, todo mundo dizendo que você perde as coisas, todo mundo imagine você morar numa cidade grande, se perder nessa cidade, entrar num lugar que você não conhece, não saber voltar para casa. Então é preocupante em qualquer faixa etária. O ouvinte conta o seguinte caso: ele fez uma ressonância magnética de crânio, né? E apareceu o seguinte resultado: raros focos de gliose, microangiopatia na substância branca profunda dos hemisférios cerebrais. Ele quer saber se há algum risco de ele ter Alzheimer no futuro. Bom, o exame de imagem, quando a gente pede para investigar uma demência, a gente pede para afastar outras causas. Por exemplo, a gente pode ter sintomas de uma doença de Alzheimer causados por um tumor cerebral, podem ser causados por um AVC, podem ser causados por uma neurosífilis, pode ser causado. Então a gente pede um exame de imagem, na maioria das vezes, para afastar outras causas que justifiquem aquele esquecimento, aquele teste de memória alterado, aquela capacidade do indivíduo, aliás, aquela entrevista, aquela
queixas, aquelas queixas que ele tem na consulta. Então a gente pede nesse sentido, de afastar outras causas. Mas quando a gente pede uma ressonância, a gente vê áreas, a gente vê detalhadamente em algumas áreas, por exemplo, as áreas do hipocampo, que é a área da memória, relacionadas à cognição, assim vamos dizer, se esse hipocampo ele está simétrico, se esse hipocampo ele não está mais atrofiado, diminuído, comparando com outras pessoas da mesma idade. Então, um dado que seria importante aí é ver essa volumetria do hipocampo, avaliar. A gente tem uma escala chamada de MTA, que a gente vê na imagem. Eu sempre peço para os pacientes trazer a imagem, não só o laudo. A gente vê essa área da memória, será que não está alterada? A gente vê essas áreas de microangiopatia, sabe que a demência vascular, ela tem um componente. Aliás, a demência vascular ela é causada por doenças nos vasos do cérebro, né? Essa microangiopatia são áreas de depósito vamos assim dizer, de gordura, vamos dizer, de placas de ateroma, que transformam aquela área com dificuldade circulatória, áreas com potencial de isquemia. E essa dificuldade circulatória, se for em áreas da memória ou se ela for muito ampliada em todo o cérebro, elas podem dar esquecimento. Tem até uma escalazinha que a gente vê, o FASECAS. Então a gente avalia também áreas específicas do cérebro. Por esse dado aí, a gente só simplesmente descarta outra causa. Se tiver sintomas, teste cognitivo alterado e tiver funcionamento das atividades do dia interferidos por esse problema da memória, com interferência desse problema da memória, pode ter a ressonância normal. Mas esse paciente tem sim uma síndrome demencial que pode ser Alzheimer. Ou o contrário, esse paciente às vezes não tem todos os sintomas, você está investigando, está na dúvida, você pede uma ressonância, está lá uma área, um hipocampo muito reduzido demais, desproporcional à idade, você vai acender o sinal de alerta. Hoje a gente tem testes que até auxiliam nesse sentido. Na dúvida, você pode fazer o teste até da saliva, tem o teste de sangue, tem o teste no líquido do paciente, fazer uma neuroimagem funcional, uma ressonância ou uma tomografia mais específica para ver isso, e a gente tirar a dúvida. Tem a avaliação neuropsicológica, a gente pode mandar para um neuropsicólogo para avaliar essa área para avaliar essas queixas cognitivas com mais profundidade. Então a ressonância por si só, assim, sem nenhum dado mais específico, sem ver as imagens, a gente mais que afasta. Não, esse esquecimento, essa queixa cognitiva dele, talvez não é por um tumor, não é por um sangramento, não é por um AVC, não é por um meningioma, não é por uma coisa que esteja alterando a memória dele. Então afasta isso, eu vou pensar em outras causas e aprofundar. Não sei se eu fui claro, talvez eu tenha sido meio técnico, mas a ressonância ela ajuda no diagnóstico. Doutor Belísio, bom dia. Queria saber em relação à bebida alcoólica. Às vezes, dependendo da quantidade dá o famoso apagão. Seria preocupante e se é um fator de risco? É um fator de risco, é o álcool, né? O álcool, traumas, como é que eu posso dizer, trauma repetitivo, né, lutadores, né, a questão dos lutadores que têm traumas repetitivos no crânio, mas álcool está dentro dos fatores de risco. Você que tem o hábito de ter uma quantidade de ingestão de álcool acima do que é saudável, né, acima do que é uma taça de vinho, por exemplo, diária, que faz parte dos hábitos saudáveis, você tem um risco maior de ter demência de Alzheimer. Na verdade, também tem uma demência por outra etiologia. A demência por álcool, ela também é comum. O que ela pergunta é se esses apagões, né, quando está bebendo no outro dia, se isso pode facilitar o Alzheimer. Pelo que eu entendi, foi isso, né, mais ou menos. Então, isso é um fator de risco, né? Se é um fator de risco. Álcool sim é um fator de risco para ter a doença de Alzheimer. Se você tem uma genética, está ficando chegando à idade, você já é uma coisa que você tem que cortar da sua vida, é o álcool. O Alzheimer, ele afeta apenas a memória ou também outros aspectos de saúde física e mental? O Alzheimer ele afeta prioritariamente a memória, a área mais conhecida é o esquecimento, mas o Alzheimer ele afeta outras áreas da cognição.
Por exemplo, a linguagem, essa falta da palavra, você quer dizer uma coisa e não lembra de jeito nenhum, você vê um objeto e não sabe nomear aquele objeto. A gente pensa que é memória, mas isso é uma área que a gente chama de linguagem. A capacidade de executar algumas tarefas, de terminar, né, a praxia, e isso é também uma deficiência em outra área cognitiva, não é só o esquecimento. São outras áreas também que são afetadas. E o Alzheimer ele não afeta só a parte cognitiva, não, né? Ele afeta, sim, várias outras estruturas. O paciente desaprende, por exemplo, a deglutir. Ele começa a se engasgar, ficar com um alimento na cavidade oral sem conseguir deglutir. Ele afeta a capacidade de ir no banheiro. Ele agora faz em qualquer lugar da casa. Ele afeta a capacidade desse indivíduo de gerir a própria vida, de ter o autocuidado com o banho, com saber que tem a necessidade de se higienizar, de escovar os dentes, de perder a capacidade e a noção de até alguns aspectos sociais, de, por exemplo, tirar roupa no meio de todo mundo, de falar coisas que as pessoas, que antes ele teria aquele freio para falar, ele diz o que ele acha, o que ele o que o instinto dele manda dizer. Então tem aspectos sociais, porque a doença ela progride com manifestações comportamentais, né? De agitação, de perda de sono, de dormir muito de dia e não dormir de noite, de ficar com delírios, de delírio, o paciente imaginar que tem alguém tramando contra ele, de imaginar que vai morrer, que está próximo da morte, de ter delírio, de ver, de ter alucinações, de ficar inquieto, principalmente no final da tarde, querendo fugir de casa, querendo sair de casa, de não querer tomar banho. Então, tem um prejuízo, não é só o esquecimento. À medida que a doença progride, vai piorando várias outras áreas desse indivíduo. As áreas, o que eu falei, até do autocuidado, de comportamentos alterados, de alterações do sono, de humor. Ele vai ficando cada vez mais complexo, até o ponto de chegar em fases avançadas dele, como eu falei no início, de não conseguir mais deglutir, não conseguir mais saber a hora de ir no banheiro, e isso é muito impactante para toda a família. É verdade que exercícios nas pernas previnem Alzheimer, ou é mito isso? É verdade. Qualquer exercício, ele sair do sedentarismo, ele é fator de risco. Aliás, o sedentarismo ele é fator de risco. Fazer atividade física prevenir Alzheimer, né? Ele gera neuroplasticidade, você estimula a formações de conexões neuronais, e você vai ter uma proteção maior, vai blindar mais sua mente se você fizer atividade física. Agora, especificamente a atividade física, só exercitar as pernas, a gente sabe que o maior músculo do corpo humano é o quadríceps femoral, é a coxa, e a gente exercitando as pernas, a gente já vai estar já vai estar saindo do sedentarismo. Mas o que se recomenda é você fazer uma atividade física, né? Preconizada de uma caminhada de 150 minutos por semana, dividida em 3 vezes ou 5 vezes, associada sempre a exercício resistido, a musculação, pilates, alguma coisa que faça você fazer força, criar músculo também. Isso sim protege Alzheimer. A musculação, conhecidamente, inclusive ultimamente foram publicados alguns estudos nesse sentido, ela é protetora, ela previne a doença de Alzheimer. Então, fazer musculação e fazer outras atividades físicas, elas são protetoras para abrir quadros de demência de Alzheimer. Obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só agradecer e dizer que a próxima terça-feira estaremos aqui de volta com um tema de relevância, e deixar um abraço aí para toda a nação rubro-negra. 7h58.